Olá, bom dia pessoal, muito bem-vindos ao quarto dia do da nossa novena, né? Do nosso projeto de 9 meses, onde a gente vai vivenciar a gestação, né, de Cristo. E para que isso? Para fazer de nós, né, esse renascimento completo, né? Instalar no nosso sistema aí um novo uma nova forma de pensar, né? Ou não necessariamente tão nova assim, mas eu tenho certeza que todos os ensinamentos que esse livro, essa novena traz, nos fazem realmente renascer como uma nova pessoa, né? Nos faz tocar em pontos muito importantes. E a reflexão do dia de hoje, ela fala sobre o dia em que Maria orou para que Deus tocasse o coração de José, para que eles tivessem uma conversa tranquila, e ela muito assim firme de que as reações, né, de José seriam as melhores possíveis, já que eles são fortalecidos na mesma fé. Hoje eu estava pensando, enquanto eu dirigia e ia buscar minha filha, né, eu estava pensando como a família, né, ela precisa estar realmente construída em cima de uma rocha, né, como é dito pela igreja, e eu acredito piamente que todos nós somos igreja, que a nossa casa, né, é um local que precisa exalar, né, Deus, exalar esses conhecimentos, exalar o puro amor, né? É dentro da nossa casa que a gente tem a primeira experiência, a primeira possibilidade, né, de exercitar tudo isso que a gente vem aprendendo, né? Às vezes é dentro de casa que a gente também tem a sensação de que as coisas não estão bem, né? Que as coisas precisam melhorar, que não é possível continuar daquela forma, que um ou o outro, né, ou todos da família precisam de ajuda, precisam de oração, e eu acho que a atitude de Maria no dia de hoje, né, ela é muito bonita, dela já começar a orar, pedindo para que Deus preparasse, né, o coração de José para que eles pudessem assumir essa missão de forma integral, né? Imagina Maria tendo que assumir essa situação sozinha, né? Imagina quantas circunstâncias a gente não se vê assim, nossa, eu não vou dar conta, mas se cada um dentro da minha casa puder dar o seu melhor, se a gente se apoiar, a gente se sente mais seguro, né? Mais completo. E é, é, eu também parei para pensar, né? Nossa, 4 dias de uma gestação. Muitas vezes, né, a gente que engravida por meios naturais não tá. Por mais que você esteja planejando engravidar, a gente não descobre no quarto dia que engravidou, né? E eu penso quão intenso foi para Maria, né, vivenciar essa situação de uma forma tão intensa desde o primeiro dia, né, a partir de uma aparição de um anjo, né, o quanto isso é realmente desafiador. E as coisas realmente nos pegam assim, né, ao longo da vida. Não nos pegam preparada. Mesmo você descobrindo que tá grávida e lidando, né? Porque a sensação que eu tenho é que durante a gestação a mulher vai caindo a ficha, né? De que tem um serzinho ali dentro dela e de alguma forma é, isso vai preparando, né, a gente para o momento de realmente ser mãe, né, de ter que lidar com isso todos os dias. Muitas vezes o pai diz que ele só se dá conta, né, daquele serzinho depois que sai, né, do ventre da mãe. E, e eu fico pensando, né, quão jovens Maria e José eram nesse momento, quanta capacidade eles tinham para vivenciar tudo isso que lhes foi exposto assim, né, de uma hora para outra, num estralar de dedos. É, eu imagino que esse medo, essa confusão, os questionamentos, eles vieram realmente como uma enxurrada, né? Mas me espanta também, né? E me ajuda a fortalecer
perceber quanta certeza, quanta clareza ela tinha dessa parte, né, espiritual, dizendo assim: Deus é quem nos sustenta, né? E se nós dois estamos sustentados nisso, não há nada que nos abale. E eu tenho certeza que após vivenciar esses 9 meses que eu venho vivendo há 3 anos agora, né? Esse já é o terceiro para quarto ano, porque o primeiro ano eu não fiz direitinho e aí 2021 eu fiz direitinho, 2022 eu fiz direitinho e agora a gente tá de novo, né, nessa trajetória e eu fico olhando para trás e percebendo o quanto isso realmente transformou a minha vida, transformou a minha família, inclusive, né, esse momento de reflexão era o momento em que a gente fazia as nossas orações em família, então a gente acompanhava pelo canal da doutora Celina e ela também está iniciando esse novo ciclo. Eu super recomendo que vocês acompanhem por lá, porque ela é uma pessoa assim, eu sou muito grata pela vida dela e por ela ter iniciado esse projeto. Eu realmente confio que nós somos igreja nesse ponto, né? Às vezes a evangelização, o fazer com que Deus entre na sua casa, entre no seu coração, conviva com a sua família, parte não de um movimento que tá lá dentro das igrejas, né, que a gente considera como instituições, mas dessa forma aqui, sutil, calorosa, a partir de experiência humana mesmo, né, não generalizada do que viemos vivendo até aqui, e sempre foi muito gostoso partilhar desse momento com a minha família. Então a gente ouvia juntos antes de dormir e essa trajetória transformou a vida da minha família e eu vou dizer em especial a minha, porque eu tenho levado muito a sério, né, isso enquanto prioridade número 1 na minha vida. Eu acho que essa é a primeira dica que eu gostaria de dar para vocês agora, já desde o início, sabe? De assumirem essa forma de refletir como um compromisso que vocês estabelecem com Deus. Porque quando eu iniciei, né, a fazer esse projeto, eu não tinha o hábito tão firme de me conectar com Deus todos os dias. E isso foi a primeira coisa que fez diferença. Então, esse é um hábito que a gente precisa adquirir. E os vídeos aqui, o livro, enfim, tudo é só um meio para que isso aconteça. Mas eu tenho certeza que a partir do momento que você estabelecer isso como um hábito, ao longo do tempo, isso vai se transformando na sua vida, você vai dando o seu jeitinho, mas independente das mudanças, isso se torna prioridade e se torna a essência da mudança que você vai vivenciar. Que a gente possa exercer, né, cada dia mais isso de orar uns pelos outros, de pedir ajuda quando a gente não se sente completamente capaz. E com certeza Deus é o primeiro e é o mais experiente, dotado, soberano para nos ajudar em qualquer causa que seja, né? Então, hoje, inclusive, eu estava vendo postagens assim de mídias sociais e tinha uma pessoa que nem lembro, para falar a verdade, o nome da pessoa, mas é uma pessoa que tem uma visibilidade, né, uma notoriedade bem elevada assim, e ela tá passando por uma situação difícil, talvez até pela repercussão isso tenha aparecido para mim, porque não é uma pessoa que eu acompanho, e ela tá tendo problemas, inclusive de saúde, assim, né? De excesso de trabalho, e ela é uma pessoa que fala muito sobre saúde, sobre bem-estar, e eu passei o olho assim e vi muita gente dizendo: você precisa exercitar o seu lado espiritual, você precisa mais de Deus na sua vida, você precisa ter fé. E todos os posts que estavam relacionados, né, com dicas nesse sentido foram totalmente bombardeadas, seja pelos seguidores, seja pela própria pessoa.
E a partir do momento que a gente passa por esse processo e vê essa mudança acontecer na nossa vida, primeiro de tudo, eu acredito que uma coisa nesse âmbito, ela nunca pode ser forçada, né? Ela segue a mesma regra de tudo tem o tempo de Deus. Então, eu não julgo ela nesse sentido, né? Mas eu realmente, assim, oro, né? E peço a Deus que pouco a pouco, através de atos singelos, Deus adentre a vida dessas pessoas, em especial essas que mais precisam, né? Talvez ela não receba nesse momento, mas para mim ficou nítido. Ela precisa desenvolver intimidade com Deus, ela precisa desenvolver essa conexão, né, do céu com a terra, porque as coisas aqui da terra elas ficam tão mesquinhas, tão rasas quando você começa a entender esses propósitos maiores, que fica nítido a gente perceber quando isso falta em alguém, né? E veja uma pessoa com muita notoriedade, com sucesso, que tem noções assim de saúde extremas, porque essa é uma profissional da área da saúde e infelizmente, né, em muitos casos de profissionais da saúde, a gente vê uma exclusão da necessidade de desenvolver a espiritualidade. Então, eu acredito que a forma como os 9 meses com Maria me foi apresentada, inclusive por uma médica, né, foi um grande presente, porque eu, enquanto psicóloga, também comecei a, inclusive, me questionar e mudou o meu jeito de pensar com relação à saúde, né, de forma integral. E isso eu comecei a olhar, inclusive, nas demandas e necessidades das pessoas que me procuravam profissionalmente, né? Então, realmente, eu tenho, assim, plena certeza de dizer para vocês que esse é um processo que vai te ajudar, né? Que vai te fazer renascer. E eu espero que no 4º dia, né, hoje você esteja tocado a orar por você, pelo seu processo, orar por aqueles que você vê que mais necessitam e que você pode ser um caminho, né, para o início dessa mudança. Então, fiquem todos com Deus, recebam meu forte abraço e até amanhã. Com muito carinho, Simone.